Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Essa vida de entrar em link errado, essa vida de você começar a aula no lugar errado. Gente do céu, eu não quero isso para mim mais não, sinceramente. Que vergonha. E aí, bom dia, pessoal. Tudo bom? Pois é, gente, pois é. Olha, eu estou começando a desconfiar que eu devo estar com algum problema já ocasionado pela veieira. Só pode, é a única explicação. É a única explicação é que eu já estou ficando velho mesmo, é que eu já estou começando a esquecer das coisas. Jesus Cristo. Aí eu abri o Zoom, entrei no meu link, tô lá. 8 horas ninguém. Falei, uai, mas que coisa esquisita. 8 e 1 ninguém. Eu falei, mas gente, cadê minha turma, né? Aí quando eu olhei, eu falei, gente, não é agora não, peraí, ué. É pelo link do Célio que entra, beleza, né? Fui lá, fechei o meu, peguei o link do Celião lá da escola e abri, né? Aí quando o link funciona e abre, em que sala que eu entro, tá o bispo dando aula pro curso. Jesus Cristo. É assim, é para começar o sábado para não ter dúvida, né? Do quanto velhos nós estamos já. Eu vou te falar. Tá, sábado passado foi dia 5 e eu trabalhei com vocês formação dos Estados Nacionais modernos e absolutismo. Hoje, aqui ó, na minha anotação, está que nós vamos trabalhar as revoluções inglesas do século 17. Massa! Então vamos lá, né? Então vamos lá. Revoluções inglesas do século 17. É nós, bom dia, terceirão. Então vamos tomar um café para a gente ficar fortinho. E vamos colocar na cabeça, né, que o link que a gente usa para entrar para a sala de aula, né, o link é o do Célio do terceiro ano, não é o meu. E não entra no curso agora na primeira aula, André. Poxa vida. Já tá gravando. Ah, o Célio já pôs para gravar. Beleza, beleza. Deixa eu fixar o vídeo aqui na tela rapidão, então. Aí, vamos ampliar essa feiura da cara do André aqui na tela. Olha só, rapaz do céu, vou te falar. Precisando fazer a barba e cortar o cabelo. Estou começando a ficar aqueles bichos do mato esquisitão já. Bom, vamos lá. Bom, o tema Revolução Inglesa, pessoal do terceirão, ele tem saída, ele tem, assim, incidência no Enem? Tem demais, tá bom? É uma revolução burguesa. É importante para a gente entender a formação do Estado burguês, que é a formação dominante de Estado na contemporaneidade. É por isso que você estuda esse conteúdo. É por isso que ele está elencado entre os temas das competências e habilidades que o Enem irá cobrar de vocês, né? Ou seja, quando eu saio do ensino médio, eu tenho que ter construído algumas ferramentas aqui, ó, ferramentas mentais, para que eu possa ler a realidade. Essas ferramentas mentais, elas são chamadas lá na prova do Enem de habilidades e competências. Entre essas habilidades e competências, o Enem, na área das humanas, quer que os alunos entendam a relação do Estado com a sociedade. Nós vivemos em sociedades que têm Estado, não é isso? Para quê? Por quê? De onde veio? Tá? O Enem, então, ele tem isso como um eixo temático, tá bom? Uma questão discutindo Estado e sociedade, a relação das duas coisas. Valeu, terceirão? É por isso que nós vamos estudar essa temática, tá? Como eu já estou um pouquinho atrasado, eu não vou aqui parar para olhar no nosso livro onde é que isso está, tá? Eu vou fazer isso depois. Para a segunda aula, eu vou fazer a indicação para vocês, porque se eu for parar ainda para dar uma olhada aqui no livro, aí eu demoraria mais alguns 2 minutinhos, porque os meus livros não estão separadinhos, bonitinhos aqui, não. Eles estão misturados com outros. Isso demandaria um pouquinho mais de tempo, tá bom? Na segunda aula, eu faço a indicação do volume agora. Aspectos do absolutismo, a gente estava discutindo essa relação, Estado e sociedade, e eu apresentei para vocês o absolutismo inglês. Hoje, na discussão, que a gente vai ter em sala de aula, apresentação, porque discussão não é bem a palavra, principalmente por método virtual, para discutir é meio canseira, né? Mas então, a apresentação ela vai versar sobre, por exemplo, a relação do Estado com a religião.
né? Que é uma matéria super atual, é uma pauta super atual que pode, de repente, ser explorada em alguma redação por aí, né? Alguma redação por aí. Vamos lembrar também que as aulas de história elas podem dar boas argumentações para as redações de vocês, ok? Muito se discute a validade da moral religiosa no mundo da política. Muito se discute isso, né? Então, quando a gente vai para o campo da filosofia, turma, quando a gente pega ali as aulas da filosofia para debater Estado, discutir Estado, né? Sempre aquela ideia de até onde a moralidade religiosa pode ir para orientar uma sociedade, sempre aparece essa discussão, né? Aparece essa pauta. E por quê? A religião é um traço de cultura muito marcante nas identidades construídas em cada um dos países, em cada uma das civilizações ao longo da história, né? Então, a religiosidade é um traço identitário, de identidade muito importante, né? E é por isso que toda vez que a gente vai discutir sociedade, seja em âmbito de cultura, política, economia, né? Toda vez que a gente vai, então, discutir sociedade, o assunto religiosidade aparece, né? Porque, afinal de contas, como eu disse a vocês, é um traço importante de definição de identidade nas sociedades ocidentais, né? E, aliás, não só ocidentais, no mundo todo, tá? Essa relação do Estado com a religiosidade, ela é desde os primórdios, né? Ela existe desde os primórdios. Você pega, por exemplo, os estados teocráticos da antiguidade, né? O Egito, a Mesopotâmia, né? Ali na Mesopotâmia você tinha sumérios, acádios, babilônicos, caldeus, assírios. Temas que nós ainda estávamos em sala, né? Quando a gente começou a estudar. Você pega, por exemplo, os estados cristãos que surgem ali na Europa medieval, a questão das cruzadas e a formação de estados cristãos no Oriente, né? Então, a questão do Estado e da religiosidade, ela está sempre muito presente nas discussões, né? Recentemente nós tivemos um drama nacional, um drama horroroso, né? Apareceu lá o caso da menina que tinha sido estuprada pelo tio, e aí ela engravidou, e aí debateu-se exaustivamente nas redes sociais sobre a questão do aborto, e o debate, claro, ele descambou para a questão moral, né? Ele saiu do aspecto técnico, né? Já que o aborto é um problema de saúde pública, né? Quando você faz o curso de medicina, por exemplo, há essa discussão no âmbito da saúde pública, né? O aborto e tudo mais, e aí ele vai migrar para uma discussão que é moral, né? O que é discussão moral? É quando a gente parte, por exemplo, para o aspecto religioso. A moral, na filosofia, ela é definida com aquilo que é bom para um grupo. Ética é aquilo que é bom para o todo, né? Então, se é bom para todo mundo e não fere a integridade de absolutamente ninguém, então é ético. A moral é aquilo que cabe a um grupo. A moral varia de grupo para grupo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, nem todo mundo se orienta por bases cristãs. Então, não seria ético que o Estado tomasse decisões baseadas na moral cristã, porque nem todo mundo é cristão, né? Então, seria moral e não ético. Essa é uma diferença interessante. Eu dou sempre esse exemplo de moral e ética dessa forma, né? Grupo, bom para todo mundo. Bom para o grupo, moral. Bom para todo mundo, ética, né? Porque assim a gente pode levar esse raciocínio simplesinho desse jeito para uma prova de Enem e a gente não vai errar, né? Fica facinho, facinho. Essa discussão sobre, por exemplo, Estado que toma decisões pautado em questões morais, né? Essa questão, ela pode ser levantada em vários outros exemplos ao longo da história. Então, a gente vai discutir algo que é conceitual, né? O que é conceitual? A questão do Estado e sua ligação com aspectos culturais religiosos, né? Morais, né? A gente vai pegar essa questão que é conceitual e a gente pode aplicar em vários exemplos. As redações fazem muito isso, né?
Pega um exemplo da realidade, algo próximo que aconteceu por ali e tal, e problematiza. Então, essa questão que eu vou tratar na aula hoje, por exemplo, uma das, né, a ligação da religiosidade com as questões de Estado, ela pode servir de argumento histórico, né? Alusão histórica. Isso conta ponto para uma redação nota 1000, tá? Uma boa redação, um bom texto, ele faz alusões históricas. Ou seja, eu estou aqui falando do Brasil do século XXI, mas aí me vê um negócio da história, me vê um negócio que eu vi lá na aula do André que tem a ver com o que eu estou falando aqui. Aí eu faço uma ligação, entendeu? E essa ligação, essa capacidade de perceber que as questões atuais elas têm relações com a história, né? Elas são históricas, isso conta um ponto, né, violento no seu texto, tá? Na Inglaterra, né? Falei aqui bastante dessa questão da religiosidade do Estado. Na Inglaterra, como é que isso se processa, professor? Esse exemplo que é. Bom, não é à toa que a primeira revolução na Inglaterra é chamada de Revolução Puritana, tá? Puritana. Puritanismo é um viés do cristianismo, tá? Do calvinismo, para ser mais exato. Vou matar o cafezinho aqui antes que ele esfria total. O puritanismo, então, é um derivado do pensamento calvinista. É uma linha de cristianismo extremamente rigorosa, extremamente... como é que a gente pode colocar aqui? Deixa eu ver. Eu estou evitando o termo fanático, porque o termo fanático é julgamento, né? Então, eu não quero aqui julgar de forma nenhuma. Seria julgamento. Deixa eu ver. Rigorosa, né? É uma linha de cristianismo bem rigoroso, tá? Tanto é que eles se auto-intitulavam cristãos puros, por isso, puritanos, tá? Cristãos puros. Bom, na Inglaterra, a burguesia tinha uma maioria dentro dessa linha de cristianismo. A maior parte dos burgueses na Inglaterra eram puritanos, tá? Havia também nas camadas urbanas na Inglaterra um bom número de puritanos, fora a burguesia. Por exemplo, trabalhadores urbanos, né? Na sociedade inglesa do início do século XVII, esses trabalhadores urbanos eram chamados vulgarmente de cabeças redondas. Isso por conta do corte de cabelo que era popular entre as camadas populares, ali entre as pessoas que estavam na cidade, trabalhavam lá no artesanato, nas oficinas e tudo mais. Eles usavam aquele corte de cuia, que lembra muito, por exemplo, algumas culturas indígenas, algumas culturas originárias no Brasil, né? Aquele cortinho de cuia. O pessoal usava ele, então eles eram chamados de cabeças redondas. A maioria deles eram puritanos, né? Roundheads, o nome desse grupo. Roundheads, né? Cabeças redondas em português. É porque... Arrumando o fio aqui. É porque quando a gente fala de Revolução Inglesa, galera, tem um problema chato, tá? A maioria das questões que eu tenho no banco aqui em casa, por exemplo, no meu banco de questões, ele traz esses nomes todos em inglês. A galera não faz muito a tradução. Então, eles se referem às camadas sociais na Inglaterra pelos nomes em inglês. Ou seja, é uma forma, né, boba de você ficar aí gastando informação desnecessária, sendo que nós temos os termos em português para que a gente possa fazer as referências na aula, né? Mas então, ó, puritanismo é muito forte na Inglaterra, a burguesia, os cabeças redondas, né? Há também setores da nobreza que aderiram ao puritanismo, tá? Setores da nobreza. Toda a nobreza? Não, apenas a pequena nobreza, tá? Aquela nobreza pequena proprietária. Na Inglaterra, a galera se refere a essa pequena nobreza proprietária com um termo também em inglês, que é gentry. Gentry, o nome da galera, tá? Gentry, beleza? Então, essa gentry, esses pequenos proprietários de origem nobre, eles também têm uma tendência ao puritanismo, ou seja, a uma tendência radical do calvinismo, tá bom? Puritanismo. Ó, uma curiosidade, ó, pequena nobreza inglesa, gentry, né? Depois pergunta ao Bispeira o que é gentrificação do espaço. É um conceito da geografia, tá?
a gente brinca muito com a expressão, chamando essa expressão de gourmetização de bairros, tá? Mas o nome correto na geografia é gentrificação. Tem a ver, tem uma ligação com a gentry aqui da Inglaterra, tá? Depois fala com o Bispeira aí, ó, quais são as regiões de Goiânia que passaram por um processo de gentrificação, beleza? Tem a ver aqui com a camada na Inglaterra. Essa Inglaterra, do início do século XVII, ela tem um problema de sucessão no trono, que é um problema grave, né? A nobreza inglesa, na sua maioria, né, a exceção da gentry, né? Tirando a gentry, a alta nobreza, a nobreza do palácio, a corte, eles são anglicanos. Anglicanos. O que isso significa? Significa que o Estado tem uma religião oficial, que é a Igreja Nacional dos Ingleses, a Igreja Anglicana, né? E essa Igreja Nacional dos Ingleses, oficial do Estado, é a religião da nobreza e da família real. Igreja Anglicana, né? Pois bem, quando Elizabeth morreu, Elizabeth, a filha do Henrique VIII, a Elizabeth a Grande, né? Ela não deixou um herdeiro direto. E aí, então, pelas questões de sucessão, pelas linhagens da família Tudor, brigas políticas, acabou que o primo da Elizabeth, que era rei da Escócia, né? Um cara chamado Jaime, tá? Um cara chamado Jaime I. Esse cara, primo da Elizabeth, acabou ficando com a coroa da Inglaterra. Mas, olha só, havia um problema ali, havia um probleminha. Sabe qual? Jaime era católico. Jaime católico, primo da Elizabeth, né? Quando ele foi assumir a coroa da Inglaterra, ele teve problemas porque a nobreza que apoiava, né, os reis ao longo do tempo, pacto político do absolutismo, vamos lembrar disso da aula passada, estão lembrados? Nós não temos reis absolutistas que governem porque eles são bravos e rosnam, e aí a galera tem medo deles. Não é isso. Na verdade, o pacto absolutista, ele se baseia na ideia de que a nobreza apoia o rei e o rei mantém os privilégios da nobreza. É assim que funciona o absolutismo, tem um pacto ali, correto? Agora, essa nobreza, ela tende então a apoiar um rei que é católico? O que vocês acham? Ela tende a apoiar alguém que se declara católico, o que significa ser aliado do papado? Percebeu? É isso aí, Nicole. Percebeu? Porque lá no século XVII, quando alguém da política, um rei, um nobre, quando esse cara faz essa declaração assim, ó, eu sou católico, vai além da preferência religiosa. Vai além, não é só isso. Significa que, além de católico, além de ter uma preferência religiosa clara, ele é aliado político do papado. O Papa tem ali seus aliados espalhados por todo o continente europeu, entendeu? A Escócia era um deles, a Inglaterra não. Aí o Jaime, para ser coroado, ele teve que ir até o parlamento da Inglaterra, sentou lá e falou assim, eu, Jaime, quando eu estou na Inglaterra, eu não sou católico. É meio louco a gente pensar nisso, mas é assim que ele resolveu a questão. Quando eu estou aqui na Inglaterra, eu não sou católico. Eu sou católico lá na Escócia, tá? Agora, quando eu estou aqui para governar a Inglaterra, eu sou anglicano. Beleza? Ele assinou um documento para garantir, entregou ao parlamento e beleza. Aí a galera falou, tudo bem, beleza, né? Então, vamos ver no que dá, né? Coroaram o Jaime, rei da Inglaterra, e a vida que segue, né? Começou, então, a dinastia dos Stuart, tá? Dinastia dos Stuart, beleza? Aí o Jaime Stuart, Jaime I. Essa dinastia, ela traz uma tradição política autoritária, absolutista, centralizadora já há um bom tempo, né? Na Escócia não tem esse negócio de parlamento e tal. O rei convoca o conselho quando dá na telha dele, entendeu? Porque ele tem um pacto político com a nobreza que funciona assim, né?
Agora, na Inglaterra, não é fácil assim. Na Inglaterra, o parlamento será um contraponto ao poder dos reis da dinastia Stuart, né? Por questões religiosas, por questões políticas. Lembra que eu te falei no começo da aula qual que era a vibe de estudar esse assunto, pessoal? Lembra? Eu falei para vocês que era uma questão de analisarmos a relação do Estado com a sociedade e a questão da religiosidade. Lembra? Então, essa narrativa da Inglaterra é um exemplo de como isso funciona. Entendeu? O Enem, ele trabalha nessa perspectiva. Ele tem ali um tema para ser tratado, ele tem uma habilidade, uma competência para ser tratada, ok? E aí, então ele vai lá na história, ele pinça um exemplo daquela habilidade, daquela competência e trata com vocês. Então, a aula aqui, ela é de Revolução Inglesa? É. Mas, na verdade, o que o André está tratando de verdade mesmo é a relação do Estado com a sociedade, como que a religião norteia isso. E eu poderia trabalhar isso com outros exemplos também. Estou trabalhando em Inglaterra porque é um exemplo que está no livro. Tá bom? É isso que o Enem faz. Quando você começa a entender a prova do Enem desse jeito, ela não é mais um problema para vocês. Beleza? Ela não é mais um problema para vocês. Tanto é que as questões mais pesadas do Enem na prova de humanas não são as questões de história. Tá? Esse debate sobre Estado, religiosidade, ele cai pesadaço em sociologia e filosofia. Tá? Eu, André, é uma opinião profissional, não é uma opinião à toa, opinião de professor. Eu considero a prova de sociologia e filosofia, as questões de sociologia e filosofia mais difíceis que as questões de história. E eu considero bem mais difícil, tá? Bem mais difícil, porque aí cai teoria. Aqueles caras que eu mostrei na aula passada, né, que a gente estava conversando lá sobre absolutismo, né? Bossuet, o contratualismo robesiano, Maquiavel, esses caras, eles chovem no Enem, entendeu? Toda prova tem questão desses caras da teoria política, tá? Teoria política. Então, por exemplo, na Revolução Inglesa, o que vai aparecer durante a Revolução Inglesa? Contratualismo robesiano. Hobbes viveu o momento da Revolução Puritana. Ele estava lá, tá? Ele viu a Revolução Puritana, essa que eu estou dando a aula agora. E depois, na aula que vem, que eu vou dar a Revolução Gloriosa, John Locke estava lá. John Locke viveu, John Locke viu a Revolução Gloriosa. Então, são dois monstros da filosofia quando a gente vai pensar as relações do Estado com a sociedade, né? Aí, então, eu pego o exemplo da Inglaterra para a gente poder analisar essas relações à luz do pensamento hobbesiano e à luz do pensamento. O João já deve ter passado, já tem um tempão dessa parte da filosofia aí, não já? Hobbesianismo e pensamento lockeano, John Locke. Só para eu saber, se alguém puder colocar para mim aí, fazendo um favor. Ele está no Hobbes. Ah, tá, massa. Beleza. Eu pergunto, galera, não é para fazer você escrever aí, não. Deixa eu te explicar. É porque quando eu vou dar aula, se você já está vendo em sociologia ou filosofia, né? Aí então eu fico tranquilo. Vida que segue. Se vocês não viram nada, aí eu tenho que dar um pouquinho na minha aula, entendeu? É por isso que eu faço essa pergunta. Então, vamos lá. Vocês me permitem aqui rapidão, vou só abrir a janela ali, tá? Porque aqui dentro do escritório eu não tenho ar-condicionado e aqui tá um forno. Deixa eu só abrir ali rapidinho, peraí. Carry on my way or song. Don't you cry no more. Pum, 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 pá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, isso colocado então, né? Tem ali 10 minutinhos, então vamos lá. Quando a gente fala em revolução puritana, né? O que acontece? É justamente aqui uma questão, uma queda de braço, né? Rei de um lado e nobreza do outro medindo forças. Por quê? Porque os reis da dinastia Stuart vão experimentar o absolutismo. Eles vão tentar impor um pacto absolutista na Inglaterra
que até então não havia existido, que é o rei governar sem chamar parlamento, sem convocar os caras para trocar uma ideia. O parlamento já era uma tradição na Inglaterra, né? Ele existe desde o século XIII, desde o reinado de João I, da época lá do Ricardo Coração de Leão e tal. Então não dava para simplesmente chegar na Inglaterra e querer governar o país sem dobrar-se às questões do parlamento, não tinha jeito. Mas os reis da dinastia Stuart tentaram, né? Jogaram a sorte, né? Para ver se conseguiam dobrar o parlamento. E isso acabou acarretando um enfrentamento político entre a dinastia Stuart e os parlamentares na Inglaterra. Soma-se a esse problema as questões mesmo de, por exemplo, impostos altos cobrados pelos reis ingleses para sustentar as suas campanhas militares, e esses impostos eram pagos pela burguesia. Então a burguesia começa a sentir no bolso, né? O que era ser governado por um Stuart, e isso faz com que a burguesia se transforme em uma força contrária ao rei, opositora, né? A burguesia tem seus representantes no parlamento, na Câmara Baixa. Lembra que a gente discutiu isso na aula passada? Câmara Baixa, Câmara Alta, né? Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns, né? A minha filhotinha colocando minha garrafinha d'água ali, eu pedi para esperar um pouquinho. Bom, então na Câmara Baixa, né, nós temos ali os membros da burguesia, né, e a burguesia ela começa então a se posicionar contrária aos reis da dinastia Stuart. Temos as questões religiosas, tá? Os reis da dinastia Stuart, eles continuam com a política de perseguição em relação aos puritanos na Inglaterra. Isso se configura um problema, né? Quando Jaime I falece, o irmão dele, chamado Carlos, assume o poder na Inglaterra. Tá? Carlos I, né? Charles, na verdade. Né? É James o nome do primeiro, né? A gente traduz para Jaime, o que está errado, inclusive. A tradução literal seria Tiago. Tá? Loucura, eu sei que é loucura. E o Carlos a gente traduz Carlos, mas na verdade Charles, tá? Não é legal a gente ficar traduzindo o nome próprio, não, beleza? É uma dica, então, de texto, inclusive, de redação para vocês. Não se traduz nome próprio, tá? Só livro didático que tem essas loucuras. Bom, mas então, voltando, assume Carlos I, né? Aí o Carlos I assume a coroa da Inglaterra numa perspectiva também absolutista e tenta governar atendendo aos seus interesses pessoais, interesses particulares e tentando não convocar o parlamento para governar, né? E isso causa, então, uma cisão, um problema entre as elites representadas no parlamento e a própria monarquia. Resultado disso, a relação política entre o rei e o parlamento, ela azeda completamente, né? O rei cobra impostos sem aprovar os novos impostos no parlamento, ele faz um decreto e o negócio está valendo. O rei se envolveu numa guerra na Irlanda sem a anuência do parlamento na Inglaterra. Ou seja, o rei Carlos procura, com as mãos, parece, um problema para ter com os parlamentares, né? Então, para tentar barrar os desmandos do rei, o parlamento se autoconvoca. Isso nunca tinha acontecido na história da Inglaterra. Que era o quê? Os parlamentares marcarem uma grande reunião, né, lá no parlamento inglês, sem a convocação do rei. Isso nunca tinha acontecido. Os parlamentares se reuniram e debateram e chegaram à conclusão: precisamos parar o rei Carlos I. O rei, então, com medo do que estava acontecendo, sentindo no ar, né, o que estava acontecendo, o rei, então, resolve dialogar com o parlamento, ele convoca o parlamento e apresenta uma planilha de gastos para uma guerra que ele estava. O parlamento, então, pega a planilha, lê o que o rei está pedindo ali e não aprova, justamente para bater de frente mesmo com o monarca. Não aprova. Resultado: o rei desiste de dialogar com o parlamento
e convoca o seu exército de vassalos, né, o seu exército de aliados, os nobres, barões, condes e tudo mais. Ele chama essa galera em Oxford, onde ele tinha uma residência, ele tinha um castelo em Oxford. A galera então vai para Oxford e o rei fala: bora montar o exército real, porque eu vou fechar o parlamento. A nobreza, então, que apoiava o rei, parte da nobreza, né, que apoia o rei, aderiu à ideia. O parlamento, então, acuado, sabendo que o rei tinha pretensão de fechá-lo, o parlamento, então, apela para um instrumento muito doido. Ele chama o povo. Então, a convocação popular. Ó, galera, o rei quer fechar o parlamento e ele quer instalar na Inglaterra o absolutismo que já existe na Escócia. Nós vamos deixar isso acontecer? Aí, então, a galera, não. Vamos não. Vamos pegar em armas para resistir contra a opressão real. Pegar em armas. A Inglaterra mergulhou numa guerra civil. De um lado, o povo apoiando a causa parlamentar, formando o novo modelo de exército. Vai aparecer em inglês nas questões. New Model Army. New Model Army. Novo modelo de exército. Beleza? E do outro lado, o exército real, o exército dos cavaleiros. Estourou uma violentíssima guerra civil na Inglaterra, né? Ali entre 1642 até 1649. 1642, 1649, a Inglaterra esteve envolvida numa guerra civil que a gente vai chamar de Revolução Puritana ou Revolução dos Puritanos. Por quê? O exército parlamentar que derrubou Carlos do trono era formado basicamente por puritanos. Né? Era formado basicamente por roundheads, cabeças redondas, puritanos. Era formado e liderado pela gentry, aquela parte da nobreza inglesa, né? A pequena nobreza puritana, a gentry. Inclusive até um membro da gentry que vai assumir o governo depois da prisão do rei Carlos, né? É um membro da gentry, é um general, tá? Chamado Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, beleza? É esse cara que vai assumir o poder a partir da queda de Carlos I na Revolução Puritana. Galera, o povo tomou o poder, cortou a cabeça do rei, o rei foi decapitado depois de julgado. Cara, pesado, pesado. E a galera declarou uma república na Inglaterra. A Inglaterra foi uma república apenas por 9 anos, em toda a sua história. E foi exatamente agora, no intervalo de uma revolução para outra. Beleza? Essa é a Revolução Puritana. Rei derrubado, cabeça cortada, puritanos no poder. Valeu, valeu, galerinha. Foi claro? E aí? Tranquilo? Sossegado? Se tiver perguntinha, tem problema não. Próxima aula você traz a perguntinha e a gente trabalha em cima dela. Ok? Vamos lá então. Excelente manhã de aula para vocês. Tchau, tchau. Fui.